Bem-vindo de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de ação, aventura e ficção científica chamado Jumper. Alerta de spoilers a seguir. David Rice é um adolescente que vive uma vida normal numa pequena cidade rural. Ele está falando com Millie, uma colega de classe de quem ele gosta muito. David dá a Millie um globo de neve de presente, e um outro colega de turma, Mark, intervém e tira o presente de Millie, provocando David. O colega de classe deles joga o globo de neve no meio de um lago congelado, e David tenta recuperá-lo. Millie tenta desencorajá-lo, mas David continua. Ele chega ao globo de neve, mas o gelo cede e ele cai dentro da água. Millie corre para ajudar, mas David fica preso debaixo do gelo. A corrente arrasta David para longe, e não há nenhuma chance dele voltar à superfície. De repente, ele se encontra no meio da biblioteca pública da cidade. David está em choque e completamente desorientado, mas tenta sair da biblioteca sem despertar suspeitas. David vai para casa e seu pai, William, lembra que ele está atrasado. David vive sozinho com seu pai, já que sua mãe o deixou quando ele ainda era uma criança. William pergunta onde David estava, mas o garoto não responde. William fica furioso e persegue David em seu quarto. David se tranca no quarto, mas William tenta se forçar a entrar. Assim que William arromba a porta, David desaparece e reaparece na biblioteca novamente. David percebe que sua nova habilidade poderia ser a chave para uma vida melhor. Então ele vai para casa e pega algum dinheiro que estava economizando. Ele decide se mudar para uma cidade maior e começar uma nova vida. Então David tenta aprender mais sobre suas habilidades, praticando em um parque, vendo se ele consegue ter um melhor controle de seus poderes. Ele olha para uma revista de viagem e vê diferentes pontos turísticos em todo o mundo, tentando se teleportar para esses lugares. Ele vê o Empire State Building e se lembra de ter estado lá com sua mãe Mary. As coisas no seu quarto começam a voar de repente, e surpreendentemente ele se teletransporta para o Empire State Building. David então percebe que só pode se teletransportar para lugares onde já esteve antes. Sem dinheiro, David decide usar seus poderes para roubar um banco. Ele vai a um banco e pede para usar o banheiro. À medida que ele avança, ele tem um vislumbre do interior do cofre do banco. Nessa noite, David se teletransporta para o cofre e pega o máximo de dinheiro que consegue. Ele faz várias viagens, enchendo sua mala a cada retorno. No dia seguinte, começa uma investigação sobre o assalto ao banco. Roland Cox aparece e diz ao gerente do banco que trabalha para o governo. Em seguida, ele solicita todas as imagens de vídeo de vigilância e os nomes de todas as pessoas que entraram no banco no mês passado. Roland observa que o cofre do banco nunca tinha sido aberto e que as autoridades não têm ideia de como o assalto foi feito. Roland parece ter conhecimento de pessoas que podem se teletransportar e acredita que o roubo pode ter sido cometido por um deles. Alguns anos depois, David está morando no centro de Nova York numa cobertura luxuosa. David vive uma vida de ostentação, tendo tudo o que precisa e fazendo tudo o que quer. Seu apartamento está cheio de fotos de diferentes locais ao redor do mundo, e ele até tem uma sala secreta onde guarda moedas de diferentes países. David então se teletransporta para um bar em Londres, onde encontra uma bela mulher. Ele se teletransporta para ela sem nenhum cuidado. Então um outro rapaz chamado Griffin percebe que há algo de errado. Ele passa uma noite com a garota, e no dia seguinte vai para Fiji, surfar ondas gigantescas. Depois ele vai para o Egito almoçar em cima de uma esfinge. Numa floresta tropical, um homem está se teletransportando repetidamente, tentando escapar. Ele se teletransporta através das árvores, mas um cabo está preso a ele, tornando-o incapaz de sair do local. Ele fica preso em uma árvore, enroscado em fios de eletricidade. Então Roland aparece e caminha até ele. O teletransportador pergunta por que Roland fez isso com ele, e Roland diz que as pessoas que podem se teleportar são abominações e devem ser exterminadas. Então ele apunhala o homem e o mata em segundos. Depois, Roland recebe um telefonema sobre o roubo que ocorreu há vários anos. David chega em Nova York em seu apartamento e descobre que Roland está lá. Roland diz a David que está investigando um assalto a banco, mas ele não é da polícia. David pede a Roland para sair, mas Roland pega um bastão e o eletrocuta. David tenta se teletransportar, mas luta para chegar mais longe do que alguns metros. Roland corre para cima dele, o eletrocutando novamente, e depois o atira do andar de cima. Roland pega novamente o cabo e consegue prender David mais uma vez. Isso o incapacita de se teletransportar para longe. David tenta desesperadamente escapar, se teleportando para uma sala escondida na parede e conseguindo cortar o cabo. Então ele pega vários sacos de dinheiro e desaparece. Em seguida ele reaparece na casa de seu pai em seu antigo quarto. William ouve David chegando e corre para vê-lo. William implora a David para ficar,
dizendo que ele não tem certeza se está ficando louco por causa do desaparecimento de seu filho. David então diz a William que ele não está enlouquecendo, mas logo desaparece novamente. No dia seguinte, David procura por Millie e a encontra trabalhando em um bar local, mas ele também acaba encontrando Mark, sua antiga inimizade na época da escola, e eles se metem numa briga. David acaba teletransportando Mark para o cofre do banco e o deixa lá. Depois, David volta para Millie e os dois ficam felizes com o reencontro. David diz a Millie que está super bem em sua carreira e pergunta a Millie como ela está indo na pequena cidade. Millie diz que sonha em viajar pelo mundo e David lhe oferece uma viagem a Roma com ele. Millie está extasiada ao ouvir isso e diz a David que adoraria conhecer Roma com ele. Atrás deles, Griffin está observando tudo de perto. Logo depois, David e Millie já estão em Roma indo ver o Coliseu. Entretanto, Holland finge trabalhar para a CIA para falar com Mark, que está numa esquadra da polícia. Ele pergunta sobre o que aconteceu com ele no banco e Holland fica sabendo sobre Millie e descobre que ela tinha acabado de chegar a Roma. Em Roma, David e Millie estão em um apartamento tendo uma conversa sobre suas vidas e tudo o que eles fizeram nos últimos anos. A conversa acaba bem e os dois se beijam e tiram suas roupas apaixonadamente. Mais tarde nesse dia, David leva Millie ao Coliseu e eles exploram o monumento enquanto ele ainda está fechado. David então se separa de Millie para abrir uma porta trancada e acaba encontrando Griffin. Griffin se revela como outra pessoa que pode se teletransportar, referindo-se a si mesmo e aos outros como ele como saltadores. Griffin alerta David pelo seu estilo de vida luxuoso e despreocupado, e diz que um grupo de pessoas chamadas Paladinos estão determinadas a matar todos os saltadores. Assim que ele termina de explicar, aparece um par de Paladinos. Pegam seus bastões elétricos e uma briga começa. David tenta fugir, mas é apanhado por um dos cabos eletrificados, e a sua capacidade de teletransportar fica novamente prejudicada. Griffin então continua a lutar com os dois Paladinos, rapidamente os dominando. Ele consegue matar os dois e diz a David que tem matado Paladinos por um longo tempo, então ele se teletransporta para o seu esconderijo. David vê um resíduo chamado cicatriz de salto e o segue. Griffin lembra que Millie ficou lá sozinha, e David volta para buscá-la. David leva Millie para fora do Coliseu, mas ela exige uma explicação do que está acontecendo. Antes que David pudesse começar a explicar, a polícia chega e o prende por ele ter invadido o Coliseu. Na delegacia, David é interrogado, mas explica que é apenas um turista que violou as regras e está arrependido. Os policiais então deixam David sozinho, dizendo para ele esperar pelo funcionário da Embaixada dos Estados Unidos. Enquanto David espera, uma mulher entra na sala, e David a reconhece como Mary, sua mãe. Mary diz a David que ele só tem 30 segundos antes que mais paladinos cheguem, e lhe entrega a chave das algemas. Mary sai correndo e David a persegue, mas ela desaparece. David então reencontra Millie, e os dois vão para o aeroporto. Lá, David diz a Millie que eles têm de se separar. Millie fica decepcionada ao ouvir isso, mas decide ir embora sozinho. Enquanto isso, Holland chega à casa de William e se apresenta como um agente da Polícia Federal. Holland pergunta sobre David, mas William não coopera. Ele apenas diz a Holland que não vê seu filho há 8 anos. Ele também menciona que a mãe dele, Mary, o deixou quando David tinha apenas 5 anos. Depois William pede a Holland que saia, mas ele se recusa. David chega ao esconderijo de Griffin e vê as paredes dele cheias de fotos e informações sobre os paladinos ao redor do mundo. David pede a Griffin uma explicação sobre por que os paladinos estão matando os saltadores, e Griffin explica que a guerra já dura desde a Idade das Trevas. De acordo com Griffin, os paladinos são fanáticos religiosos que acreditam que o poder de teletransporte só deve estar com Deus. Então ele diz a David que os paladinos não hesitarão em matar qualquer um, só para chegar a ele. Percebendo que seu pai e Millie podem estar em apuros, David se teletransporta para a casa de William e o encontra inconsciente no chão. Ele os teletransporta para um hospital e os médicos se apressam para salvá-lo. David volta ao esconderijo de Griffin, querendo obter mais informações sobre Holland, já que pretende matá-lo. Griffin diz que é inútil, já que ele está rastreando Holland há mais de 10 anos, e a cada encontro ele só sai com mais cicatrizes. Então David se oferece para ajudar a pegar Holland, mas Griffin não quer a sua ajuda. Griffin então se teletransporta para a China, mas David o segue, ainda tentando convencer Griffin a deixá-lo ajudar. Griffin finalmente concorda quando David lhe diz que sabe onde o Holland pode potencialmente aparecer a seguir, já que ele sabe sobre Millie. Então eles decidem se separar. David decide voltar para a casa de Millie, enquanto Griffin vai para o esconderijo se preparar.
David chega ao apartamento de Millie e ela fica surpresa ao vê-lo novamente, dizendo a ele que não quer mais participar dessa loucura. Millie diz a David para sair, mas David ouve Holland e mais alguns homens chegando. Sem outra escolha, David tem que dizer a verdade a Millie, revelando ser um saltador. Millie fica chocada ao testemunhar os poderes de David e sai correndo assustada. Sabendo que o perigo está próximo, David a agarra e teletransporta os dois para o esconderijo de Griffin. Holland e os outros paladinos entram no apartamento de Millie e o encontram vazio, mas Holland encontra uma cicatriz de salto. Então eles pegam uma máquina específica para abrir cicatrizes de salto e um portal começa a se abrir. David se encontra com Griffin, mas Griffin está indignado ao ver Millie com ele. Griffin conta a David sobre a máquina dos paladinos e diz que trazer Millie para o esconderijo só vai ajudar os paladinos a chegar até eles. David e Griffin verificam a cicatriz do salto e veem que ela está ficando cada vez maior. Segundos depois, Holland aparece e David e Griffin se escondem, mas enquanto David se esconde, ele vê uma foto da sua mãe Mary na parede, onde estão os paladinos procurados por Griffin. David então é marcado com um cabo eletrificado e é preso a uma parede. Então Griffin entra carregando um lança-chamas. Griffin e Holland entram numa luta, e Griffin usa suas capacidades de teletransporte para ganhar vantagem. Holland também luta bem, utilizando a tecnologia dos paladinos. Griffin dá um soco em Holland para fora do esconderijo e se teletransporta, mas volta com um ônibus apontado diretamente para Holland. Holland tem pouco tempo para reagir, mas ainda consegue se esquivar do ônibus que se aproxima. Millie encontra David preso e tenta libertá-lo, mas Holland parece pronto para matá-la. Millie fica em pânico, mas Griffin aparece de novo com o lança-chamas e joga Holland de volta para a cicatriz do salto. Griffin salta atrás dele enquanto Holland e Griffin reaparecem no apartamento de Millie, e a luta continua. De volta ao esconderijo, Millie liberta David com sucesso, mas diz que quer ir para casa. Ela não quer estar envolvida em nada do que está acontecendo e só quer voltar à sua vida normal. David não tem escolha e concorda. Enquanto ele se prepara para levar Millie de volta, Griffin reaparece carregando o abridor de cicatrizes dos paladinos. Mas com a cicatriz de salto ainda ativa, os paladinos ainda conseguem lançar um cabo e capturam Millie, a levando de volta para o apartamento. David quer resgatar Millie, então Griffin decide preparar uma bomba. David está confuso, mas Griffin diz que esta é sua chance de acabar com os paladinos de uma vez por todas. Ele pretende se teletransportar para o apartamento com a bomba. David está preocupado que a bomba possa tirar a vida de Millie, então ele foge com ela. Griffin corre atrás dele e os dois acabam lutando e se teleportando por muitos locais diferentes. Eles se teleportam para o Egito, São Francisco, Nova York, enquanto lutam pela bomba. Eles acabam num país devastado pela guerra, e Griffin finalmente consegue pegar o detonador. Mas Griffin não vê que uma torre elétrica está caindo em cima deles. David teletransporta Griffin para a torre, deixando a enorme quantidade de eletricidade capturar Griffin, o prendendo ali. Griffin tenta desencorajar David a voltar ao apartamento, dizendo que ele não terá chances contra 5 paladinos, mas David está determinado a resgatar Millie. Então, David retorna ao apartamento para buscá-la, mas é imediatamente atingido por 5 cabos eletrificados dos paladinos. David luta ainda focado no teletransporte. Isto faz com que o apartamento inteiro trema violentamente. Com os fios presos a David e ao apartamento, toda vez que ele tenta se teletransportar, o apartamento também vai com ele. Ele grita com todas as suas forças enquanto as paredes do apartamento tremem e racham. Finalmente, com um último empurrão, ele teletransporta o apartamento inteiro de volta para o lago, onde ele descobriu suas habilidades. A maioria dos paladinos se afogam. David então teletransporta o apartamento de volta para a biblioteca. Ele recupera a consciência e vê que Holland ainda está vivo. David então leva Holland e o abandona em algum lugar no meio do Grand Canyon. O tempo passa e David localiza sua mãe. A filha de Mary atende a porta e David e Mary finalmente conversam. Mary explica que ela também é uma paladina. Quando David se teletransportou pela primeira vez aos 5 anos, Mary tomou a difícil decisão de deixá-lo para protegê-lo dos outros paladinos. Agora que eles estão juntos, David pergunta o que vai acontecer. Mary então responde que ela lhe dará a chance de começar de novo. David então volta para Millie, que estava esperando por ele lá fora. Os dois dão as mãos, sorriem e se teletransportam para sua nova vida juntos. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.